Primeiro, eu queria agradecer o convite em nome do ministro Leones, do deputado Edinho Bezerra, que a gente teve a oportunidade de conversar durante o ano passado algumas vezes sobre o processo de discussão que vinha se travando na coordenação da Casa Civil. Agradecer também aos demais membros da Comissão de Portos e Infraestrutura Hidroviária. Eu vou tentar ser breve. Acho que o objetivo, deputado, é que a gente possa ampliar e reforçar o debate. Eu acho que o principal papel que o governo pode fazer nesse momento, que a medida provisória está sendo discutida aqui no Congresso Nacional, é de esclarecer e se fazer entender dos motivos, dos objetivos que levaram à edição da medida provisória no formato em que ela está hoje. Então eu vou tentar ser muito breve, traçar os principais pontos e abrir, acho que, o espaço para os debates e ficar à disposição para tentar esclarecer o mais possível todos os pontos que foram colocados na medida provisória. Eu vou historiar rapidamente, assim, quando a Secretaria de Portos foi criada, já no governo Lula, já havia um diagnóstico de que era preciso concentrar esforços no setor portuário, que vinha enfrentando uma dificuldade de destravar investimentos e ampliar a sua capacidade para atender uma demanda crescente de um crescimento econômico sustentável que já se vinha demonstrando naquele momento. Então, quando ela foi criada, havia algumas atividades que eram emergenciais, precisavam ser feitas, que haviam projetos que estavam travados há muito tempo e que já vinham criando gargalos no setor portuário, por exemplo, a questão das dragagens, que foi tratada inicialmente com muita força, muita ênfase pela Secretaria de Portos. Outros pontos, como reforço de cais, ampliação de berço, esses investimentos foram feitos no primeiro momento, já no olhar da Secretaria de Portos. Um outro ponto que foi tratado, que já começa a mostrar os resultados, inclusive aqui, antes da minha participação na audiência, eu estive conversando com alguns presentes já sobre resultados e aprimoramentos de projetos de tecnologia nos portos, como, por exemplo, o projeto Porto Sem Papel, a implantação de radares, sistemas de VTMS. Os primeiros editais saem agora, já mês de março, abril, já são os primeiros editais. Então, um foco muito grande em aumentar a tecnologia com o objetivo, claro, de ganhar capacidade pelo aumento da eficiência, que é um resultado de curto prazo, com baixo investimento, e se consegue ganhar capacidade imediata para um setor que já se encontrava engargalado. Um terceiro ponto, que a CEP começou a trabalhar imediatamente na sua criação, foi da profissionalização da gestão das empresas, das companhias docas, né? Eu lembro que as companhias docas federais, elas estavam no processo de desestatização do governo federal e foram mantidas com o compromisso de se aprimorar os mecanismos de gestão e a eficiência da gestão dessas empresas. E com isso elas ficaram vinculadas à CEP, já também com um esforço inicial de criar esse processo de profissionalização de gestão. Esses três focos a CEP vem tratando desde a sua criação em 2007, com muita força, muita ênfase. Nós ampliamos os debates, trouxemos todo o setor para discutir. Um dia eu estive no Porto, se não me engano, acho que foi em Vitória, e o pessoal me disse, olha, o ministro de Portos já veio aqui 3 vezes e não vinha aqui há 10 anos. Então, assim, a gente trouxe para o foco o debate do setor portuário que vinha sendo tratado no segundo plano. Tudo bem, além desse esforço imediato, foi traçado na Secretaria de Portos um objetivo muito claro. Ele está aqui, o Antônio de Bela, que foi secretário executivo da Secretaria de Portos e estava lá quando até me proporcionou a possibilidade de participar de um processo de planejamento de longo prazo, planejamento estratégico de longo prazo. Nós começamos a elaboração do que nós chamamos de Plano Nacional de Logística Portuária para o setor de portos. E o primeiro elemento desse plano era um diagnóstico bem profundo e detalhado do setor. Nós diagnosticamos todas as áreas, dividimos em pelo menos 7 áreas de conhecimento: operações, a parte institucional, gestão, assim, nós tratamos o meio ambiente, tecnologia, investimentos, infraestrutura, tratamos esses pontos e diagnosticamos os principais problemas que existiam no setor portuário e precisavam ser tratados. A partir do momento que a gente começou a evoluir nesse debate, começamos também uma evolução da discussão junto à Casa Civil, porque a gente precisava ampliar esse debate para outras instituições do governo federal. Iniciamos um debate de começar a enxergar o seguinte: olha, temos um diagnóstico, esse diagnóstico é claro na apresentação de alguns problemas,
e nós precisamos efetivamente começar a pensar em uma mudança no marco legal que permita a gente solucionar os principais problemas diagnosticados. Eu vou resumir o diagnóstico que nós encontramos em 2 pontos. O primeiro deles era um problema já grave, identificado, e todos conhecem isso bem, de falta de investimento na ampliação da capacidade. O diagnóstico que nós fizemos mostra que a capacidade dos portos públicos estará esgotada em mais 2 anos. Assim, se vai estar esgotada completamente nos próximos 2 anos, isso significa que nós já estamos enfrentando um nível de serviço abaixo do desejado. O que significa nível de serviço abaixo do desejado? Nós conseguimos ampliar a capacidade, mas com geração de filas, com aumento de custo. Então, esse era um problema que precisava ser tratado de forma emergencial. Assim, não temos tempo para ficar discutindo muitos detalhes. A gente precisa sair com uma ação emergencial de ampliação de capacidade e senão vamos ter problemas de esgotamento da capacidade muito rapidamente. E assim, quando a gente fala de capacidade, falamos de capacidade de uma forma mais ampla, e aí olhando a logística como um todo. Então estamos olhando os portos, com a capacidade dos portos, já com o sul e sudeste bastante comprometidos na questão da capacidade portuária, e norte e nordeste bastante comprometidos na questão da capacidade dos acessos aos portos. Então, mesmo que a gente tenha iniciativas de novos portos, em infraestruturas ainda com capacidade que possam suportar a demanda, inclusive com possibilidade de reversão de uma tendência de pegar cargas a granel e transportá-las por longa distância para portos sul e sudeste, reverter isso para uma movimentação em norte e nordeste dessas cargas. Para isso a gente precisava ampliar também a capacidade dos acessos. E aí começamos a discutir o que chamamos de Plano Nacional de Logística Integrada. A gente passou a discutir, junto com o Ministério do Transporte, os diagnósticos que nós tínhamos traçado do setor portuário para poder associar os investimentos em portos aos investimentos em infraestrutura de ferrovias, rodovias e até hidrovias. Esse foi um primeiro ponto do diagnóstico. Um segundo ponto do diagnóstico que mostrava preocupante era a questão da eficiência da atividade portuária. E aí alguns pontos eram emergenciais. Por exemplo, a harmonização da atuação das autoridades nos portos. Certamente, um dos pontos que deveriam ser debatidos com profundidade, deputado, é esse. Assim, nós temos diversas autoridades atuantes nos portos. Quando a gente olha todas as autoridades atuantes, a gente chega a contar, no Ministério do Desenvolvimento, chega a contar de 26, 27 autoridades atuantes nos portos, cada uma com um foco de atuação, com uma determinação de atuação, com objetivos específicos, e quando isso se mistura na atividade portuária, isso traz ineficiência, porque traz duplicidade de esforço, duplicidade de informação, duplicidade de fiscalização, procedimentos que precisam ser revistos. Então, e não só isso, mas também eficiência na melhoria tecnológica, na melhoria de equipamentos, na facilitação de equipamentos, em competitividade. A gente precisa melhorar urgentemente a questão da eficiência. E aí, com base nesses 2 pontos que eu estou dizendo aqui de diagnóstico, a gente traçou o objetivo principal dessa medida provisória, que era o ganho de competitividade. Então, assim, os portos brasileiros precisam ser mais competitivos. Para ser mais competitivos, precisamos ampliar a capacidade, atraindo investimentos, e só assim a gente vai ter capacidade para ter nível de serviço adequado. Um navio não pode ficar esperando muito tempo, senão pagar multa por ele, dinheiro de logística jogado no lixo, multa por sobreestadia, né? Isso não existe, isso acontece tanto com os navios quanto com os caminhões, então eles ficam esperando. Então precisamos ampliar a capacidade, e para isso precisamos atrair investimentos e precisamos ganhar eficiência para poder reduzir os custos. Esses são os objetivos principais que nos tornarão mais competitivos frente ao mercado globalizado. Estamos agora, recentemente fomos procurados para falar sobre a excedente ou a surpresa, a boa surpresa de que nós ocupamos mercado americano, até o mesmo mercado argentino, na exportação de milho. Ocupamos esse mercado por conta de uma contingência, a quebra da safra americana, um problema de seca no sul, e que nós ampliamos as nossas exportações, quase dobramos as nossas exportações em 2012. Sim, se a gente consegue ocupar esse espaço e não temos eficiência para manter esse mercado, daqui a pouco perdemos esse mercado novamente, isso vira uma sazonalidade que a gente não consegue se apropriar.
E para isso só vamos conseguir isso se tivermos capacidade de escoar uma exportação recorde de milho, o que seja, e sejamos competitivos com custos baixos para manter isso mesmo quando os outros mercados se estabelecerem. Né? Então, esses eram os objetivos principais da medida provisória. E com isso nós traçamos alguns pontos, deputado. Vou ser bem breve. Assim. O primeiro ponto precisamos atrair investimentos, então precisamos destravar travas institucionais que existiam para investimentos. Um deles era para investimentos feitos fora do porto organizado. Havia um entendimento de que investimentos fora do porto organizado só serviam para portos de indústria, para portos que atendiam a própria produção, né? Para indústrias verticalizadas que faziam seus portos. A gente tinha capacidade ociosa nesses terminais e que não podiam atender outras cargas por conta de uma trava legal. Tínhamos o problema dos arrendamentos dentro do porto organizado, do uso do porto organizado. E os processos de licitação muito lentos. Né? Nós fizemos, isso o diagnóstico passado até pela própria ANTAC, nos últimos 10 anos fizemos 11 arrendamentos. Assim, estamos com 159 em estudo, esses 159 foram identificados no planejamento como terminais com grande potencial de arrendamento e que estavam travados por conta do formato que estávamos fazendo, do modelo que estávamos fazendo de procedimento com essas outorgas. Então, precisávamos destravar esses investimentos e aí, fora do porto organizado, estabelecemos um modelo de autorização simplificado, mas com manutenção de compromissos de manutenção da atividade portuária, com compromissos de investimento, cronograma claros. O Fernando conhece melhor que eu, mas anteriormente um terminal fora do porto organizado era autorizado e não havia um compromisso de início dos investimentos. Isso modifica com a medida provisória. Esse terminal passa a fazer parte de um conjunto de capacidades que nós planejamos, que precisamos dele, e por isso tem que ter responsabilidade, tem que ter compromisso com os investimentos, tem que ter cronograma de execução e manutenção dessa atividade fora do porto organizado. Dentro do porto organizado, a ideia era padronizar procedimentos e por isso a centralização do poder concedente na sede, com o objetivo não de centralizar poderes, mas com o objetivo de facilitar, com um processo padronizado, facilitar o andamento dessas outorgas. Então, assim, esse é um ponto principal. E do outro ponto, eu destacaria, na questão da gestão, a criação do CONAPORT, que eu acho que tem que ser bastante debatida e fortalecida com a atuação do Congresso Nacional, porque harmoniza a atuação das diversas autoridades e a gente ganha eficiência com isso. Eu ia destacar esses pontos, mas fico à disposição para esclarecer outros pontos. Obrigado.